Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Iríssima Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso e abençoado e quero convidar vocês para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Você já observou que algumas pessoas elas ficam falando, repetindo a mesma coisa por dias, meses e até anos? Se você não conhece, talvez você seja essa pessoa. E aí entra o tema da nossa reflexão hoje. Não reprise suas dificuldades. Alguém pode questionar, eu não posso falar sobre as minhas dificuldades? Pode sim, não é proibido falar. Pelo contrário, somos orientados a falar daquilo que causa dores, angústia, partilhar aquele momento, dividir a nossa carga. A questão é o ato de reprisar. O que é reprisar? É repetir, apresentar novamente, fazer uma certa ação, refazer no caso, refazer certa ação. Então, todas as vezes que eu estou falando das minhas dificuldades, que aí entra um problema, uma adversidade, um aperto, contrariedade, uma crise, uma prova, uma provação, a tribulação, a privação, a necessidade, uma situação em que eu estou em apuro as dificuldades, ela envolve tanto espiritualmente como a nossa vida financeira, as nossas relações. Então, quando eu escolho refazer, apresentar e repetir, é aí que é o problema. Então, não tem problema nenhum a gente falar, compartilhar com alguém até mais maduro, aquele momento que nós estamos passando, porque todos nós, em algum momento, passamos por um aperto, uma adversidade, uma prova, uma provação, um apuro, uma privação, uma necessidade. Eu preciso ficar atento o que eu estou fazendo com aquilo que eu passei ou estou passando. Porque uma coisa que a pessoa que escolhe esse caminho precisa entender o seguinte, é que quando você vive repetindo, apresentando, você perdeu uma coisa fundamental, se ouvir. Você não consegue se ouvir. É como se a sua língua tampasse os seus ouvidos, você só sabe falar. A maior prova não sei se você já vivenciou isso, você vai contar algo para alguém como se fosse a primeira vez. Só que você já contou para ela umas 3 vezes a mesma coisa. E quando você vai contar, a pessoa diz assim, olha, você já falou sobre isso. Se você encontrar uma pessoa mais próxima, ela vai dizer, mulher, já é a 3ª vez que tu fala. Ou seja, quando você estava narrando, aquela pessoa ouviu, você não ouviu o que você contou para ela. Então, a primeira coisa que a gente perde é essa sensibilidade de se ouvir. Eu não consigo me ouvir, não consigo ouvir o outro. Às vezes o outro vem para me dar um conselho e dizer, olha, você está focado só nisso, vamos mudar, vamos trocar esse disco, né? Então, esse repetir é sinal de que algo não vai bem. Eu não estou bem. Só que eu não consigo me ver nessa posição. Eu consigo me ver que foi o que fizeram comigo. O que eu passei, o que não fizeram, o que fizeram comigo. Eu não consigo olhar que eu não estou bem. Então, o conselho de hoje é não reprise. Não fica apresentando, né? E não importa o lugar, a pessoa. Às vezes é uma pessoa na fila do banco que você nunca viu. Você conta do começo ao fim. Sabe? Você vai trilhando o caminho da dor. E aí a segunda coisa que nós vamos aprender aqui é que quem escolhe o caminho de repetir, de reprisar, está buscando um público. Eu preciso de um público para sentir a dor que eu estou sentindo. Eu preciso de alguém que me veja como o coitadinho, a coitadinha. Às vezes esse sentimento é inconsciente, gente. Ele não é consciente. Quem é que quer se ver como vítima, sofredor? Não, às vezes é inconsciente. Eu preciso de público. Vamos imaginar alguém que lançou um filme, aqui no Brasil são as novelas, e fez o maior sucesso. É certo passar por um processo de repetir, apresentar novamente esse filme, essa novela. Mas no lançamento não teve público, não foi um fracasso. Não haverá uma apresentação, não vão reprisar. Só que quando a gente vai olhar para a nossa vida, a gente não atenta que aquilo que a gente passou, às vezes foi injustiça, foi algo que não foi algo bom, não é algo que traz benefício nenhum, a não ser prejudicar e machucar a gente. Nós estamos lá todos os dias. Gente, vamos apresentar hoje o que é a traição que eu passei. No outro dia, gente, eu tenho uma apresentação para vocês. Qual é a traição que eu passei? Gente, hoje tem uma nova apresentação. É a minha mulher que fez isso, aquilo comigo. A apresentação de hoje é porque o meu pastor fez isso comigo. Sempre apresentando a mesma coisa, refazendo essa ação. E quando a pessoa escolhe esse caminho, esse comportamento, ele está exigindo dele tempo e energia, que vão prejudicar a sua saúde
espiritual, emocional e física. Espiritual porque o seu coração vai ficar endurecido, e quando o coração da gente está endurecido, a gente não consegue ouvir a ministração, a fala, o cuidado do Espírito Santo. O que Deus fala na palavra nós não conseguimos. Emocionalmente nós podemos entrar num processo de ira, de raiva ou depressão. E fisicamente o nosso corpo começa a arrebentar algumas enfermidades, alguns sintomas. Sabe aquela pessoa que vai no médico e jura que está com uma doença terrível e é feito vários exames. E quando o médico diz, é questão emocional. Não tem nada, a gente fez aqui coração, fez tudo, não tem nada. É emocional. Procure um especialista. Não é assim? É. Então, há um efeito que traz prejuízo para aquele que está lá, falando, repetindo. Então, a primeira coisa, eu não estou bem. Segundo, eu estou em busca de público. Eu preciso olhar. E a outra coisa que eu quero falar, sentir prazer nessa dor. Alguém pode dizer, pronto, agora a irmã endoidou. Como é que a pessoa vai sentir prazer numa dor? Esse prazer ele é inconsciente. Enquanto eu não descobrir um outro caminho, um caminho melhor, eu vou estar repetindo. Porque eu sinto prazer, eu estou trilhando aquilo que trouxe dor há 10 anos, 20 anos atrás. Algo que alguém fez comigo e eu lembro, eu estou ali remoendo, repetindo. É porque essa minha apresentação, essa repetição, ela traz sim, eu sinto gozo, eu sinto prazer no sofrimento. E aí que eu preciso entrar num processo de mudança. Quando eu descobrir um outro caminho, um caminho agradável, um caminho maravilhoso, em que eu não preciso sentir prazer na minha dor, eu vou mudar. E aí eu quero falar com vocês um versículo já lá de Filipenses 4:8, que eu quero trazer aqui aplicando para aquilo que a gente fala. Paulo escrevendo à igreja, ele disse o seguinte, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu quero focar aqui nessa palavra, nisso pensai. Quando eu e você estamos reprisando, repetindo, passou pelo processo de pensamento. A gente articulou tudo o que a gente ia falar. A gente criou, assim como uma pessoa quando vai preparar uma apresentação na escola, na faculdade, no trabalho, ela vai lá atrás de slide, de fotos, de tudo. Ela vai preparar lá toda aquela apresentação para naquele dia ela chegar e colocar para o seu público aquela ideia que ela tem. A gente faz isso. No pensamento, a gente vai fazendo, olha, a foto tal, e para apresentar, quando a gente tiver um público, as nossas dores. Ele está dizendo, ó, nisso pensai. E há uma outra versão nessa palavra, nisso pensai, que diz o seguinte, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que coisa maravilhosa. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, queridos, para que eu venha sair desse caminho de dor, para que eu venha sair desse caminho de estar reprisando, apresentando, repetindo as dificuldades que eu passei, que eu estou passando, eu preciso ocupar o meu pensamento com o que é bom, verdadeiro e agradável. Porque o que eu passei não foi agradável, mas eu estou... Vamos voltar lá de novo àquela questão de você sentir prazer no sofrimento. Como é que algo que eu não gostei, algo que trouxe dor e eu estou falando sobre aquilo? É porque está gerando em mim alguma coisa. E não é bom, não é agradável. Como é que eu fico colocando toda a minha atenção, minha energia em algo que provocou amargura na minha alma? Então, o conselho aqui é tudo que é verdadeiro. O que você passou foi falso, tudo que é verdadeiro. O que você vivenciou foi desonesto, foi cruel, foi brutal, tudo que é honesto. O que você passou foi injusto, então tudo que é justo. Tudo que é puro, tudo que é amável. Talvez o que você passou foi amargo, não teve nada de amável. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso focai todo o vosso pensamento. Louvado seja Deus. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é extraordinária. Ela é preciosa. É algo que a renovação dessa mente por meio da palavra do Senhor. Então, queridos, se vamos repetir, se vamos apresentar, seja tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é amável. E isso não enfada.
Falar do que é bom, falar do que é agradável, falar da bênção, do milagre, não enfada e nem traz prejuízo. Pelo contrário, falar da misericórdia, da bondade do Senhor. Eu gosto muito quando o salmista diz o seguinte: esse é o problema da minha alma, achar que Deus deixou de me amar. A sua alma estava amargurada. Sabe, a alma, a gente fica amargurada, quando a gente fica falando, a nossa alma, aquilo ali é um tipo de alimento, um alimento que não é bom. O que a gente fala é um tipo de alimento, o canal é o ouvido. Assim como assistir algo também é um tipo de alimento, o que a gente fala é um tipo de alimento que nós estamos colocando para dentro. E às vezes esse alimento não é bom, e aí vem os prejuízos. E a primeira pessoa a ser prejudicada é eu e você quando escolhemos estar reprisando aquilo que gerou em nós dores e amargura. Então vamos mudar a murmuração, as queixas, as lamúrias, estar narrando, sabe? Contando todo aquele caminho de dor, passar aquele caminho de novo de dor, de angústia. Não! Se eu vou pensar, e é como diz lá em Lamentações, eu vou trazer memória aquilo que pode me dar esperança, o grande amor de Deus por mim. Louvado seja Deus. Amanheceu o dia, você foi tentado a falar da tua dor, eu vou falar, eu vou pensar naquilo que pode me dar esperança, o grande amor de Deus que nunca termina. Eu vou pensar em tudo que é santo, tudo que é puro. Eu vou falar do que é bom e agradável. O que fizeram comigo foi injusto. Não vou falar sobre isso. E nem vou procurar redes de apoio. Porque algumas pessoas encontram. Incrível, mas eu conheço uma pessoa que quando ela está passando isso, ela encontra a rede de apoio para ela. E não é bom. Porque aquilo vai ferindo ainda mais, vai arrebentando ainda mais a ferida. E Deus nos chamou para a liberdade. Queridos, que o Senhor te abençoe, que te guarde. E até a nossa próxima reflexão, o Senhor nos permitindo. E guarda no teu coração. Se vai falar, fale do grande amor de Deus. Todos os dias tem algo novo para a gente narrar da bondade e misericórdia do Senhor. E mesmo que não seja novo, meu Deus do céu, como a palavra é maravilhosa. Sabe aquele versículo que você leu há 10 anos atrás? Você lê hoje, a revelação dele é tão profunda que você diz, meu Deus, eu não entendi tudo lá, estou entendendo aqui. Então a palavra do Senhor nunca envelhece. Ela sempre tem esse contexto de algo novo para a nossa necessidade. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. E até a próxima reflexão.